Salve, salve, galera Toca do Opala, beleza? Tranquilo? Depois da vinheta, vamos começar mais um Toca do Opala Roadcast. Bom, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, ative as notificações, verifique a sua inscrição. Lembrando que dia 3 de novembro vai acontecer o primeiro Ouro Opala em Ourinhos, encontro internacional de Opalas, Caravans e Ômegas. Pessoal, hoje eu tô... Sabe aquela pessoa que é fã de alguém? Tem gente que é fã do Neymar, outros é fã do Pablo, não sei o que lá, outros da Anitta e tal. Eu sou fã de um cara, desde 2010 eu li um livro chamado Charlie Oscar Tango, escrito por um policial federal, onde ele conta algumas passagens dele pelo COT da Polícia Federal, que é o grupo de elite da PF, e conta, se não me engano, são 10 ou 12 ocorrências, operações que ele participou. Pessoal, tô falando de Eduardo Bettini, esse cara aqui, ó, dá um salve aí. E aí, rapaziada? Beleza? O Eduardo, eu vou resumir pra vocês. Eduardo não, Bettini, né? Vou deixar aí o arroba do Instagram dele, vou deixar na descrição também o link para você o seguir em redes sociais. Ele é tido por pessoas do meio policial e eu sou um admirador, entendeu? Eu fui policial militar e já contei aí no canal, acho que essa história. E o Bettini é tido como um policial referência a nível nacional, tá? Ele é do Paraná, ele é de Maringá, policial federal há 21 anos e sempre no serviço operacional ele priorizou participar de grupos de elite, tá? Tem aí no YouTube muito material sobre ele, enfim, mas hoje eu vou fazer a minha entrevista, tá? O meu podcast. Já participou do Fala Glauber, do Vibe, né? Vibe, alguns podcasts grandes aí. Mas eu vou fazer a minha entrevista hoje, as coisas que eu... Lógico, tudo me interessa da carreira policial, da atividade policial. Sou um admirador, respeitador. Mas esse cara aqui, ó, eu sou fã dele. Pô, obrigado, meu irmão. Obrigado por tá me recebendo aqui, né, em Jacarezinho. Em Jacarezinho. E a bordo dessa joia e com essa joia aqui, não tem outra palavra para descrever esse... Você já imaginou gravar um podcast, o Roadcast, dirigindo um Opala 1979? E é o Opala, né? É o Opala, né? Rapaziada, vocês não têm noção, parece um carro que eu vou te falar, parece que saiu da concessionária, assim. Tudo justinho, tudo firme, porta, né? Não tem aquele negócio de abrir a porta e ela dar uma caída. Não tem jogo. Nossa, você vira aquele, você sente o carro na hora. O carro é na mão, né? E parece que é hidráulico. Eu tenho a terceira hidráulica. E o Du, ele é antigo mobilista, galera. Ele só que é fusqueiro, né? Fusqueiro e tratorzeiro, né? Tratorzeiro. Eu tenho um Fendt Farmer, um tratorzinho feito no Brasil, da Fendt, motor KD12. Nossa. 1962, cara. Tratorzinho também, motor MWM, 2 pistão. É uma joia. Fusca que ano que é? O Fusca é 1967. 67? É o Hulk, né? É o Hulk, é o teu carro de uso, né? O meu carro de uso. É o carro de uso dele. Aí, ó. Galera. O pessoal vibra com o o pessoal conhece a gente aqui na região, né? Galera, nós estamos indo aqui na PR-431, sentido Ribeirão Claro. Vocês já conhecem essa estrada. Já passei muitas vezes aqui. E vamos bater um papo aqui com o Eduardo Bettini. Mas para continuar o resumo aí, o Bettini tem 21 anos de Polícia Federal e depois de se sentir despreparado, você viu que você precisava se especializar, né, Edu? Foi assim que começou a sua carreira nas operações especiais, né? Isso. Então conta pra mim como foi a tua... Eu já sei, né, mas pro pessoal do canal aí, como foi a tua entrada, a tua decisão de entrar pro COT? Foi a primeira? Foi. Então foi assim, né, Bonardi? Primeiro eu tava na academia de polícia e quando você na academia de polícia sempre fica os alunos falando aqueles e se nas instruções pro professor, né? Sim. Aí o professor vai dar uma aula de abordagem e ele fala, e se os caras tivessem de fuzil?
Aí se fossem 5 caras, se fossem 6 caras, chegava uma hora que era tanto em si que o professor falava assim, então agora, a partir daí você tem que chamar o COT. Entendi. E ali eu falei, cara, que é esse COT, né? Que os caras vão chamar, a polícia vai chamar, né? Vai precisar desses caras. E ali eu fui me informando sobre o Comando de Operações Táticas. E mais tarde, né? Logo depois que eu tomei posse em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E tem uma missão que eu falo até no livro, eu conto ela no livro chamado Novato. A gente foi para uma operação que era a interdição de pista de pouso. Os caras iam usar uma pista no meio do Pantanal para pousar avião com drogas. E a gente ali, você sabe como é que é isso, né? Novinho, querendo fazer, né? A gente foi para a missão e um monte de coisa deu errado na missão. Graças a Deus, ninguém saiu machucado, foi só tipo patrulha do Didi mesmo, que a gente fala, né? Aquelas atrapalhadas. Mas eu me senti extremamente despreparado. Falei, cara, se desse alguma coisa errado, a gente tava ferrado. Tava fudido, né? Tava fudido. E ali eu saí... Deu errado, mas não deu errado a ponto de... Exato. Entendi. Exato, não deu... não foi para aquele lado simplesmente a gente não conseguiu ali cumprir a missão, mas não foi uma tragédia, poderia ter sido. E ali, a partir dali, eu resolvi buscar mais, né? Eu queria saber mais, me preparar mais para poder fazer mais. Eu nunca gostei da ideia de você ser limitado, né? Eu sempre gostei de autonomia, para você poder... Pô, a gente está na estrada aqui, rodando e fazendo o que precisa ser feito. O trabalho policial é isso aqui. Você pega uma estrada, você não pode, de repente, parar aqui porque... começou a estrada de terra, enfim. Você segue na estrada, passando por cima dos desafios que você tem que passar, né? E é por isso que eu fiz, na época, o curso do COT. Fui fazer o curso do COT. E aí se formou no curso do COT e a atuação do Comando de Operações Táticas, ele é requisitado em situações de risco extremo, né? E que precisa de uma equipe especializada, né? Isso, é a unidade de operações especiais da Polícia Federal, né? O COT ele foi criado, na realidade, antes do COT, tinha um grupo antiterror no âmbito da Presidência da República, chamado Garra, cara. É uma coisa que pouca gente sabe. A origem do COT, ela tem a ver com o fim do Garra. O Brasil, quando passou por um processo de redemocratização ali em 1987, 88, veio uma determinação, uma resolução do Congresso Nacional, ainda estava em fase de constituinte, para que o grupo antiterror, que até então estava no âmbito da Presidência da República, fosse para o âmbito da Polícia Federal. Então aí foi extinto o Garra, que era um grupo criado, tinha ex-militares, tinha civis, e foi criado na Polícia Federal. Na época, um dos caras que estava no Garra, que é um camarada chamado Alberto Cury, o Gafanha, o primeiro atirador de precisão do Brasil, ele foi chamado para criar o grupo do COT. E o detalhe é que ele nunca foi policial. Eu já ouvi essa história. Ele nunca foi policial concursado ou de direito, mas de fato ele foi um dos maiores policiais que já existiram aí no Brasil, principalmente contando ali dentro do universo de operações especiais. Então é uma lenda realmente. E é um cara que... E aí foi criado o grupo com essa função de ser um grupo antiterror no âmbito ali da Polícia Federal. Tirou esse grupo acabou com esse grupo da presidência. E o COT, eu ingressei nele em 2004. Eu faço parte do segundo curso. De 88 a 2004, são o que nós chamamos de os precursores ali, aqueles antigões que criaram e consolidaram o grupo. São os caras realmente pioneiros na atividade. Aí teve um curso de formação que foi muito mais um nivelamento, né, porque não tem como você fazer um curso de formação mesmo. Sem ter uma doutrina, exato. Os pioneiros, na realidade, você não vai colocar eles fazer curso porque eles criaram uma unidade. E ali são pessoas que convergem para o mesmo propósito, cada um tem uma capacidade, tem uma técnica diferente, uma habilidade. Um acaba agregando ao outro.
E ali eu fiz o segundo COT, o segundo curso de operações táticas. Na realidade, assim, como curso mesmo foi o primeiro, né? Sim. Você vê, só em 2004 que a gente teve essa... que passou realmente a ter um curso de formação. Eu quero a gente falar mais de ocorrência, que eu já assisti alguns podcasts seus, e o pessoal... O conhecimento desse cara aqui, galera, é o seguinte... Hoje eu tô apresentando uma coisa nova para ele. Ele nunca tinha trocado marcha num carro com câmbio na coluna, com 3 marchas. Então eu ensinei alguma coisa com Caveira, olha aí. Mas a capacidade técnica, operacional, o conhecimento doutrinário, não só de polícia, mas da área de especialidade dele, que ele é agrônomo de formação, formado em bacharel em Direito também, mas tem mestrado e já concluiu o doutorado? Tá em doutoramento ainda. Isso, está em fase de doutoramento no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né? Isso. O cara é uma lenda, entendeu? Então é duro de você achar algo que o cara não conheça. Eu consegui. Esse aqui hoje se eu tivesse que sair com ele sem ter um ground school aqui, eu não saía não. Não saía, né? E será que não tem ladrão pra roubar isso aqui hoje? Não tem nada, os ladrões hoje em dia... Tudo pé de chinelo, né? Que vagabundo. Então, galera, eu quero tratar mais de ocorrência, entendeu? Porque ele tem muitas ocorrências de vulto, famosas, que foram importantes aí para casos emblemáticos, entendeu? E pela sua passagem do COT, que eu já li o livro, a que mais me chamou a atenção lá, e é uma que recentemente aí a Netflix fez uma série tratando do furto pode ir, furto ao Banco Central em Fortaleza. Tempos depois, inclusive está na série do Netflix, a Polícia Federal desbaratou parte da quadrilha, né? Que eles estavam cavando um túnel em Porto Alegre, né? Isso. E você participou daquela ocorrência? Participei da ocorrência, né? E qual que foi como que resumidamente foi aquela participação tua, Betinho? Então, aquele trecho que está no livro ali, na realidade quem escreveu ele foi o Tomás. Foi o Tomás, que é o teu coautor, né? Isso, eu participei da operação, mas aquele trecho que a gente escolheu para colocar ali foi dele, né? Que ficou ali, que entraram no prédio, disfarçados e tal. E foi uma... Então, na verdade, o livro conta uma parte da ocorrência. Isso. Você viveu a outra que era o suporte. Na realidade a gente foi cumprir os mandados de prisão para aquela operação. O que acontece? Como é que a gente fez o livro? O livro a gente pegou várias... Porque imagina assim, nós escrevemos um livro que conta relatos ali de 2004 a 2006. São 2 anos de relato. Nessa fase a gente cumpria missões aí semanalmente pelo Brasil afora, vivia viajando. Então nós tivemos que escolher algumas missões. Então o que nós fizemos? Escolhemos uma de cada tipo de atuação, sabe? Então foi meio que uma amostragem que a gente fez e escreveu. Né? Você naquela ocorrência lá, você ficou como atirador designado? Não, nessa ocorrência quem ficou foi o Tomás, que ele escreveu lá. É verdade, verdade. Que eles entraram pelo prédio ali como servidores ali, disfarçados e tal. Entendi. Essa ocorrência tem esse livro, aliás, tem uma passagem, uma outra operação bastante interessante, inclusive foi a que você contou na entrevista do Jô, né? Que foi inclusive é uma operação que acabou por motivos alheios à vontade da equipe não dando certo, né? Que foi Imperatriz do Maranhão. Outro assalto-banco na época. Isso, foi uma operação para conter uma quadrilha do Novo Cangaço, né? Isso, exato. Ali foi uma... Então imagina, né? A gente era uma cidade próxima à Imperatriz e teria um assalto a banco. E nós fomos na cidade, vimos a agência bancária e não tinha local para a gente posicionar. Imagina que uma cidade pequena, a gente tinha que passar, não podia se identificar como polícia. Sim. E a maneira que a gente encontrou foi pegar um caminhão, a gente pegou um caminhão caçamba na época, e fazer ali no caminhão, transformar ele num Kinder Ovo com uma surpresa desagradável, né? Dentro, né?
Então nós colocamos fizemos toda uma preparação nele, colocamos uma lona, uma cadeira lá dentro, um fundo preto atrás de mim ali, e eu fiquei posicionado esperando os caras chegarem no banco. Posicionado ali como atirador de precisão. Ficou um outro colega comigo fazendo a segurança. O colega passou, deixou o caminhão, foi embora e a gente ficou lá, esperando os caras chegarem. Acontece que, na época, uma gerente do banco, cara, que sabia que a gente estava ali, ela ficou com medo e avisou os colegas das outras polícias ali da região, e o pessoal fez o que a gente chama ali, né, de operação de dissuasão. E os caras, apesar de a gente ter visto os caras, inclusive um deles posicionando ali no local, que era um olheiro, né, ele ainda não estava armado, o restante da quadrilha não voltou, porque começou a chegar a polícia, aparecer polícia naquela região. E ali os criminosos... Bandido é covarde, né? Bandido é covarde. Ele é bandido porque ele é covarde. Porque se ele tivesse peito, ele ia trabalhar e bancar ser homem, né? Ia trabalhar, pagar as contas, bancar, acordar cedo, né? Dormir tarde. Você não quer. Uma coisa que tem que ficar claro também, o pessoal tem muito respeito com o vagabundo. Vagabundo é vagabundo. Né? Vagabundo ele é acostumado a pegar na trairagem, ele pega na sacanagem. Vagabundo não é homem igual a gente, não. O pessoal cria, né? Cria, até tem uma estigma aí, uma classe, uma fatia da sociedade aí, idolatra, respeita vagabundo. Vagabundo é lixo. Não, vagabundo não é pra... Você não tem que respeitar vagabundo. Você tem que respeitar o cidadão. Porque se ele tivesse coragem realmente, ele ia trabalhar, cara. Que é a coisa mais difícil que o cara bancar aí, ser um pai de família, ser um cara honesto, ser uma pessoa leal com a família dele, leal com os filhos, com a esposa. Isso que é difícil. Agora, ser vagabundo, de todos os aspectos que tem, né? Desde você ser um cara dado aí aos prazeres mundanos aí, a ser um porra louca na vida, isso é pra qualquer um. Então a gente não tem que respeitar esses caras. Aí vão continuando, depois você saiu do COT em 2000 e... saí em 2010 do COT. 2010. Aí você foi pro CAOP? Fui pro CAOP. Mas você fez o curso do BOP enquanto você estava no COT? Eu fiz em 2006. O que acontece? Em 2005, eu fui pra uma missão no Rio de Janeiro chamada Missão Suporte. Essa missão era comandada pelo Mariano Beltrame, um delegado da Polícia Federal, que depois ele foi secretário de Segurança Pública. Que ele que idealizou aquele programa das UPPs, né? Isso. E aí eu trabalhei lá, o que a gente fazia? Era uma missão de levantamento de informações, inteligência, produção de conhecimento, a gente fala, né? Sim. E a gente ficava, uma equipe operacional do COT pronto para atuar. Teve um assalto a banco em Paraty. Conheço. E aí a gente foi e resgatou o gerente do banco. Conseguimos prender alguns vagabundos, acho que 2, e um fugiu. Na época, cara, a gente, imagina, eu sou do interior do Paraná, lógico que eu já tinha feito curso do COT, já tinha trabalhado no Brasil todo, mas eu não trabalhava muito tempo no Rio de Janeiro, tinha ido para algumas missões. Sim. Aí o pessoal falou assim, no outro dia de manhã, a gente passou a noite inteira atrás desse vagabundo. Aí no outro dia de manhã falaram, a inteligência entrou em contato e falou, ele tá numa casa na Vila da Penha. Pra mim, eu vi Vila da Penha, falei, vambora, né? Aí fomos em 2 equipes. Vamos embora pra Vila da Penha, né? Você achando que era... até a hora que eu vi, achei bonito, cara, uma igreja lá, né? Aí entramos saímos da Brasil ali, pegamos Vila da Penha, começamos a subir umas ruazinhas, a pouco, cara, os tiros pegando no carro da frente, os colegas da frente desembarcando. Do meu lado passou 2 caras de moto, vagabundo de moto com fuzil. Engatei uma ré, literalmente passei por cima dos caras. E a gente bateu de ré no muro, desembarcou, partimos para cima para onde era a casa, achamos a casa, entramos dentro da casa, combatemos com os caras e entramos dentro da casa. Conseguimos prender o cara, só que aí tem um negócio, cara, que eu não sabia na época, entendeu? Imagina, eu tinha 1 ano de COT, acho que nem isso na época, tinha talvez menos. Foi em 2004, isso foi em 2005? Foi em 2005, foi logo depois. E aí a gente ficou dentro da casa, prendeu o cara, aqueles procedimentos e tal. Você achou que fosse uma rotina normal? Achei que era uma rotina normal, só que o que acontece na favela? Quando você para, cara, os caras cercam você, entendeu? E foi o que aconteceu. Eles cercaram, ficaram em posições boas e começaram a atirar na gente. Não teve como a gente sair da casa. Apesar de a gente ter cumprido a missão, o cara tá preso. Sim. Bem, tá lá, né? O troféu tá com a gente, tá preso o cara. Mas aí, como é que sai? Aí nós entramos em contato com a base entrou em contato com o BOP e pediu apoio.
Eu tava lá e depois de 20 minutos lá, os caras atirando na gente e tal, aquela situação tensa, eu olho pela rua e vejo os tiros, né? E vejo os caras do BOPE passando na frente da casa, assim. Eu falei, cara, velho, eu olhei aquilo lá e me impressionou, meu irmão. E os caras, você contou num outro podcast, a farda, os caras, aquela farda surrada, arma antiga. Sabe cheiro de aluno? Cheiro de aluno? Sei. Aquele cheiro de suor, né? O cheiro de aluno que ele tá falando é cheiro de aluno militar. Cheiro de aluno militar, operacional, policial, enfim. É aquele cheiro de coisa sugada, entendeu? Aí, só quem já foi pra saber o que é. Aluno tem esse cheiro aí meio de... É que nem, vamos traduzir aqui, é que nem cheiro de Opala. Nem outro carro tem cheiro de Opala. Só Opala tem cheiro de Opala, só Dodge tem cheiro de Dodge, só Fusca tem cheiro de Fusca. Aluno tem cheiro de aluno. Cheiro de aluno, é isso aí. E você conhece o curso que o aluno está fazendo, se ele tem o cheiro... Aí tem os níveis do curso, né? Tem o curso que ele tem cheiro de aluno e tem o curso que ele tem cheiro de aluno... Aquele melhorado, que é aquele que ele tem cheiro de fogueira. Você chega perto do cara, ele tá defumado, cara. O cara só dorme no mato, faz a fogueirinha. Aí o aluno é aluno defumado, né? Que além de ter aquela murrinha de aluno, ele vem meio defumado, cheio de fogueira. Assim. E aí o BOPE chegou pra fazer velho. Aí eu vi assim, os caras subindo, aqueles colete fudido na época, tudo poído, aqueles uniformes tudo arrebentado, você vê de uso, né? Muito uso, assim. Os caras encarnados, aquela cara de guerreiro mesmo, velho, que você bate o olho, você saca que o cara, ele vive numa dimensão diferente ali. E o armamento fudido, aquelas pistolas toda detonada, aqueles parafal velho, né? Também tudo muito poído, tudo muito gasto, mais tudo uma muito conduta. usado. Cara, uma conduta irretocável, assim, o negócio. E principalmente eu vi nos caras assim, a determinação, entendeu? Sim. Aquele olhar de guerreiro mesmo. Eles não fazem aquilo por dinheiro, até porque eles não são valorizados para o potencial que eles têm, pela compleição do serviço que prestam, né? Não. E é uma missão mesmo. É uma missão. Você vê que aquilo ali é muito mais que né? Realmente isso aí. É muito mais que uma profissão, né? Isso. É uma missão de vida mesmo. Aí a gente tava... Aí eu vi aquilo, né? Aquilo me impressionou muito, cara. Porque eu vi nos caras algo que eu queria pra mim, né? Eu falei, eu tenho que aprender mais pra eu poder fazer mais. Você, assim como... operador do COT, operações especiais, super treinado, preparado, viu que perto daqueles guerreiros lá você tava pra trás, né? Eu senti que ali eu precisava galgar mais um degrau. Um degrau, né? E... Aí surgiu a oportunidade de fazer o curso. No ano seguinte a gente tava na reunião no COT, né? Todo dia a gente chegava lá às 7h30 da manhã na unidade e a gente tinha uma reunião. Aí cheguei na reunião, mais antigo, olhei e falei, nós temos 2 vagas pro BOPE. Quando falou que tinha 2 vagas pro BOPE, eu levantei a mão, nem pensei. E se o terceiro tivesse levantado, ia dar briga. Ia dar briga. Mal sabia o que eu arrumei pra minha cabeça naquele momento, né? E o outro que levantou a mão foi um camarada também, que assim, uma das grandes referências que eu tenho ali na vida, até como profissional, que é o Júnior, né? Que é o Francisco Júnior. Que no livro eu falo que é o velho, né? Ele já foi fazer o curso na época, ele era o mais velho de nós ali, né? Tinha acho que 35 anos. Aí fez o curso, vamos dar uma sintetizada, até porque o percurso que a gente tá fazendo aqui é meio curto, né? É curto, né? Queria ter 6 horas pra trocar ideia com o cara aqui e gravar pra vocês, galera, mas nós estamos... E eu dirigindo o Opalão aqui. Ele dirigindo o Opalão, meu irmão. Mas tem muito material dele aí, ele contando a história do BOPE. Aí depois de formado no BOPE, tem uma passagem legal durante o curso que você falou pra sua esposa que você tá querendo desistir, né? Não, então, eu chego pra fazer o curso, né, cara? E aí, quando eu cheguei pra fazer o curso, tem a primeira semana, que é a semana administrativa, na realidade, e aí tem a segunda semana, que é a semana do inferno. Fala semana, mas você não sabe quando ela termina. Ela pode durar 15, 20, 30, 40 dias. É uma semana longa. E aí, cara, quando eu cheguei na semana administrativa já,
Na época, um tenente do BOP, ele olhou pra mim e falou assim, ó, você não vai se formar. Cara, e o cara era só o subexecutor do curso. Falei, meu irmão, pra quem já conhece, vive nesse mundo aí, sabe que se o subexecutor te falou que você não vai se formar, você tá fudido, velho. Porque você não vai se formar mesmo, porque ele vai te sugar. E ali começou a semana 0, na semana do inferno. Na semana seguinte a gente vai pra Ribeirão das Lajes, uma área muito fria lá no Rio de Janeiro, de serra, que tem Furnas lá, né, que tem represa, água e tudo bom, você olha, tem água e morro. Né? Água, morro e mato. Vocês não ficaram muito úmidos, não, né? Não, a gente, na realidade, fica o tempo, não pode ficar seco, porque senão a escama, você para de respirar pela pele, né? Entendi. Aí fomos fazer aquela semana do inferno, cara. Quando acabou aquela máquina de moer carne, eu tava completamente desconstruído, assim, né? Tudo que eu tinha como certeza na minha vida, como parâmetro do que é possível, do que é impossível, de quem eu era, de personalidade. Cara, tinha sido tudo desconstruído. Eu tava literalmente fudido na merda. É que o conceito lá, eles te destroem, depois eles forjam o que eles querem, né? Exatamente. Eles tiram a sua... Porque você pensa o seguinte, né? Uma das coisas que você tem que inocular no cara é o espírito de corpo. Então você tem que quebrar o individualismo dele para você poder reconstruir ele como um corpo. Então não adianta, se o cara chegar ali dizendo, sou eu o Bettini. Pô, nenhuma, você é o número 34 e tem mais 50 igual você aqui. Tem mais 50 e que se foda, né? Sim. E ali começou, quando acabou essa fase, você fica, cara, é tudo, fica muito tempo sem dormir. Fiquei 4 dias, cara. A gente ficou 4 dias sem... Teve essa passagem, você ficou 4 dias sem dormir, né? E aí, que é uma coisa assim, absurda, o seu corpo, como é que você fica... muito frio, muita coisa, é um inferno, literalmente. Aí quando eu cheguei no batalhão, eu entrei no carro, né, que eu tinha deixado no batalhão, a viatura, e eu tinha um celular ali dentro. Aí eu entrei e liguei pra minha esposa. Aí eu não é que eu chorava, eu soluçava. Eu não conseguia falar. Aí eu liguei pra soluçando ali, né? Aí ela que foi, né, tentando, eu falei, eu vou embora, eu vou embora pra casa, não vou terminar o curso não. E a minha esposa, ela tinha na época, ela passou 2 anos tentando me demover dessa ideia. Tirar da sua cabeça de você fazer isso. Deu quase 2 anos entre o início da... E ali ela falou, passou tentando tirar. Só que eu fui, cara. E ela me conhecia já, né? Ela virou assim, em determinado momento eu chorei, ela falou assim, parou de chorar já? Aí eu falei, caraca, eu esperando que a mulher fosse me dar um colinho, né, mesmo à distância. Aí eu falei, não, parei, e aí? Parei de soluçar também. Ela virou e falou, olha, é o seguinte, eu passei 2 anos tentando tirar da cabeça essa ideia de você fazer esse curso. Você foi porque você quis. Ela falou, agora termina o curso, porque se você não terminar esse curso, você não vai ser o mesmo cara que eu conheci e o mesmo cara que foi. E eu quero o mesmo cara de volta, quero você de volta. E eu sei que se você não fizer, você não vai se perdoar. E você vai ser outra pessoa que eu não quero. Só fazendo agora um adendo. Que estrada, hein? Cara, impressionante isso aqui. Meu irmão, olha isso, cara. Lembrei de Ribeirão das Lajes. Morro água, passamos numa lagoa lá atrás, bonita pra caramba. Sentiu saudade, Dodô? Não. Quer fazer de novo? Não, com 48 não. Agora, será que dá conta, não? Acho que não dá nem a semana administrativa eu passo. Tá, e daí você terminou o curso, conseguiu se formar, enfim. E você participou da retomada do Complexo do Alemão, né? Participei. Que é um combate histórico aí, uma operação que vai ficar para sempre aí marcada na memória dos brasileiros, muito importante. Para quem não sabe, aquele dia daquela cena daqueles vagabundos fugindo pelo alto do morro, né? E ali você ficou quanto tempo ali? Fiquei, na realidade, ao todo, aquela missão, eu fiquei 30 dias, mas dentro do Alemão mesmo, fiquei 2 semanas. 2 semanas. A gente ficou ali num trabalho interminável de vasculhamento, buscando... Chacoalhando bambuzeiro mesmo, porque... Outra coisa, os brabão, né, cara, os vagabundos, meteram o pé vestido de mulher, saíram vestidinho de mulher, saíram com... Arrumaram as bíblias para colocar embaixo do braço, largaram os fuzis. Viraram crente. Aí sai...
Aí a gente ficou lá procurando as armas, achamos muita arma, achamos muita droga lá dentro. Sim. Então ficamos lá, isso aí, chacoalhando bambuzeira mesmo. É nada pra eles. Tem que ser sempre, tem que tirar tudo deles. Aí, galera, o Bettini é o seguinte. Depois você veio pra Maringá, né, Bettini? Depois você foi pro CAOP. Eu fui pro CAOP, fiquei 5 anos lá. 5 anos no CAOP. O CAOP é o grupo de elite aéreo da Polícia Federal, entendeu? Que daí também atua junto com o COT em operações. Isso. O COT é terrestre, o CAOP é aéreo. Aí você veio pra Maringá e foi queimar o pé no chão de rodovia e água, né? Atrás rodovia e água. Passei ali em 2015, a gente chega em Maringá, criamos uma unidade lá chamada GEPOM na delegacia, que é Grupo Especial de Polícia Marítima. Ali eu fechei o ciclo das operações especiais da Polícia Federal, né? Que é a parte aérea, CAOP, terrestre, o COT. E o GEPOM é o marítimo. GEPOM é o marítimo. Marítimo aquático, né? E aí a gente começou a trabalhar naquela fronteira com o Paraguai, Rio Paraná. E calhou de nessa época, né? A gente teve várias situações, teve vários confrontos. Começamos a trabalhar na região chamada Querência do Norte. O pessoal chamava de Querência da Morte, de tanta violência que tinha naquele local. E ali nós calhou que começaram ali em 2015, 16, 17 também os assaltos a banco aqui na região norte e noroeste do Paraná. Sim. E por coincidência os caras... Coincidência não, né? Nada é coincidência, não, tudo é providência. Não tem acaso. Não. E os caras usavam os rios para fugir. Inclusive é um rio que nós estamos chegando agora aqui. Estamos chegando no Panema, né? Paranapanema, estamos chegando aqui, galera. Chegando na divisa de Paraná com São Paulo. Vocês já viram no canal aí esse lugar aqui. Tem acho que eu não comentei o que tem ali. Deixa você chegar lá, você vai ver o que tem ali. Sensacional isso aqui. Isso aqui é Angra... Aqui é Angra Doce. Angra Doce. Angra Doce, região de Angra Doce. A comporta da represa de Chavantes está aqui 2 km para cima da ponte aqui. Aí, continuando, quando você estava no GEPOM, teve a situação do confronto com o Padre do Novo Cangaço, né? Exato. O Bettini tem vários livros, galera, são 8. Tem 2 como colaborador. Tem 2 como colaborador, que são livros técnicos. Sim. E tem 6 como autor e coautor. Sim. Então teve uma situação em 2016, é isso? 2017. 7 de abril, né? 7 de abril de 2017, na represa de Capivara, que fica no rio Paranapanema, onde os vagabundos fizeram um assalto em Cruzalha Paulista, que é do lado de São Paulo, e a inteligência acabou identificando que eles sempre ou roubavam, furtavam no Paraná, corriam para São Paulo, ou vice-versa. Armaram uma operação lá, bingo. Tem uma lancha na água que chama Mamba Negra, o apelido da lancha, né? Por isso que o livro chama Mamba Negra, Combate ao Novo Cangaço, né? E ali fomos pra água. Uma operação, assim, não tinha muitos detalhes pra gente ir, nem de localização e tal. A gente foi mesmo pra poder fazer alguma coisa, né? Sim. Só que aquele negócio, nada é coincidência, né? E aí, depois de muita espera, uma resiliência muito grande, né, cara? Aquele livro e essa ocorrência é um exemplo de concentração, resiliência, foco, que é motivador não só para quem gosta de conteúdo policial, para policiais, mas também para a vida, entendeu? Porque eu sou fã desse cara aqui e muito do que eu li no COT, só mostrar para você aqui, dá uma olhada para tua esquerda aí. Não, é impressionante isso aqui. Nossa, uma cachoeira ali atrás, mano. O mirante aqui, ó. O mirante aí, ó. Dá uma olhada aqui, você vai ver aí, ó. Que região, olha lá. Olha. Aqui nós estamos do lado da véu de noiva aqui. Aqui você vai ver lá de frente, ó. Essa história, tanto do COT quanto do Mamba Negra, ela é motivadora pra gente. Olha lá. Porque mostra o resultado da resiliência, da concentração, da persistência, né? E é muito interessante, que pra mim fez diferença, entendeu? E agora eu tenho a honra aí de estar ombreando uma missão muito nobre com esse cara aqui, entendeu? É um
um orgulho, entendeu? Ter essa oportunidade de fã. Hoje nós estamos juntos aí, né, Betinho? Estamos na mesma patrulha mesmo. Na mesma patrulha, entendeu? Estamos guerreando ombro a ombro ali. Não é mole, não é fácil essa guerra, viu? Não é mais fácil de maneira alguma do que a gente viveu aí com o fuzil na mão. Isso. Porque depois que ele saiu, que aconteceu essa situação do combate ao Novo Cangaço, o Bettini foi convidado a criar, né? A Coordenadoria Geral de Fronteiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No atual governo aí, passou lá 20 meses? 20 meses. 20 meses. Idealizou, estruturou e viabilizou o programa Vigia, que integrou forças policiais dos estados para patrulhar fronteiras e divisas. Deu um baque violento aí no... Arrebentamos com os vagabundos. Arrebentou com o vagabundo, com o PCC, com milícia, com tudo aí. Até que não te quiseram mais lá, né? Até que eu acho que foi o problema que a gente tem às vezes, né? Que a gente viu alguns excessos de eficiência. Aí até foi exonerado por excesso de eficiência. Tá, agora segura aí e faz um comentário. Meu irmão, olha essa ponte, cara. Essa aqui é a Ponte Pêncil Alves de Lima. Ela é do começo do século XX. Ela foi derrubada na Revolução de 32, porque ela era um ponto estratégico, para trás e para baixo. Agora para baixo. Aqui. Isso. E depois ela caiu na enchente de 83 e recentemente um vagabundo veio e atirou fogo na parte dela. Não acredito, não. Olha lá, dá uma olhada lá. Entendeu? Ela toda restaurada, tava linda, tudo. O cara veio um dia à noite aí e meteu fogo nela. Que é o Paranapanema, ali já é estado de São Paulo. Vamos fazer o balão, vamos voltar? Vamos. Pode tocar, ali tem uma rotatória. Dá vontade de ir embora daqui, né? Tá, que é uma delícia, cara. E a raiva que dá desse cara que tá com fogo nela? Puta. Na época que aconteceu aqui, apareceu 3 deputados federais aqui. 3, não vou citar o nome para não criar discórdia, depois eu falo em off pra ele aqui. 3, um do estado de São Paulo e 2 do Paraná, vieram aqui. Vamos reconstruir a ponte, que não sei o que, piriri, parará. Isso já faz uns 3, 4 anos que aconteceu isso aí. Ela tá até hoje aí, ó. E esse é o tipo de coisa que você tem que reconstruir no dia seguinte. Aí, ó. Nossa, que coisa mais linda, hein, meu? Olha lá. Sensacional. E eu já tô craque aqui no câmbio royal? Nossa. No câmbio na coluna? Esse tipo de coisa, cara, você tem que dar a resposta tem que ser no dia seguinte, você tem que reconstruir, tem que dar um jeito, né, cara? Não pode... Empenha um dinheiro de outro lugar, faz a coisa acontecer, né? Galera, é o seguinte, a gente não pode se estender muito, porque nós temos outros compromissos, tá? Mas para você que é do Paraná e que você acompanhou até agora, eu fiquei muito feliz de poder ombrear essa missão agora, porque esse cara aqui é candidato a deputado federal, entendeu? E eu não apoiaria e não me cederia, não é nem trabalhar, é se doar. Totalmente voluntário. É totalmente voluntário, né? Entendeu? Para um candidato, se eu não acreditasse num propósito, não acreditasse que de fato é uma pessoa decente, que os valores daquele cara comungam com o meu, entendeu? E com os meus. E esse cara aqui, quem for do Paraná e quiser conhecer mais, eu não quero que você, seguidor da Toca do Opala, a gente tem bastante seguidor na página do Instagram, no YouTube. Não vote nele sem conhecer ele, tá bom? Então digita no Google aí, Eduardo Bettini, no YouTube Eduardo Bettini. Conheça ele, vocês conheceram um pouquinho da história aqui, o vídeo tá indo para 40 e poucos minutos. Conheça, sabe da história, entre no Instagram, @BettiniOficial, com um T só, né? Isso. Um T só. E no final. E no final. E saiba lá das propostas dele, a eleição tá chegando aí. E se você achar que esse cara aqui merece o teu voto, é uma pessoa de confiança, deposite o voto na urna para deputado federal pelo Paraná, tá? Número 1900, mas conheça primeiro. Beleza? Beleza, irmão. Porra, obrigado. Que oportunidade, cara. É uma honra estar aqui com você.
participando do programa, do canal, né? E a gente saber, para mim é muito bom saber que a gente compartilha princípios, compartilha valores, compartilha gostos. Muitas vezes essa caminhada que a gente entrou aí na política, ela no primeiro momento ela foi extremamente solitária, porque parecia que você estava batendo com uma parede, só que é impressionante como é que as coisas são feitas, cara. Com o tempo, parece que as pessoas ruins foram saindo de perto, acho que foram percebendo ali que não ia dar liga, a gente não ia ter nada que oferecer a eles, literalmente. Isso aí, cara. E aí, com o tempo, cara, uma coisa meio mágica assim foi acontecendo, que foram chegando perto pessoas que têm nos impulsionado muito pra frente, sabe? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma dúvida quanto ao nosso objetivo, que é realmente retomar agora, não só o Complexo do Alemão, mas nós temos como missão retomar o nosso país. Se não retomar, a gente não conseguir, a nossa geração retomar como a gente gostaria... Pelo menos entregar para a geração dos nossos filhos, nós temos filhos mais ou menos... Eu tenho um filho mais novo que o teu, mas são... Quando um tiver com 35, o outro vai estar com 30, então vai estar a mesma coisa. Mesma geração. Pelo menos deixar para a geração deles um país melhor do que nós temos hoje, com valores morais, com ética, com decência, né Betinho? Exatamente. É aquela mesma frase, eu gosto muito de um livro chamado Portões de Fogo, né, do Steven Pressfield. Ele conta aquela história da Batalha da Termópilas. E aí os caras escreveram lá onde teve a batalha, né, que deixaram mais ou menos algo escrito assim, que para contar para as futuras gerações que eles estiveram ali e num grupo muito menor, eles sustentaram fogo e guerrearam com um grupo muito mais forte, muito mais poderoso, mas que seguraram os caras. Então, pra gente, meu irmão, se a gente conseguir segurar um pouco esses caras, dar um pouco de prejuízo para esses vagabundos, como a gente vem fazendo a vida inteira na polícia, já vai ter valido a pena, porque a gente prepara o caminho, deixa o caminho menos árduo para o futuro. E a gente não entrega o jogo, a gente se mantém lutando, a gente cria ali focos de resistência que são importantes. Sim. Tem um pensamento, para eu finalizar, para eu não me estender demais, tem um pensamento que eu trago sempre comigo, do Reinhold Niebuhr, que ele fala o seguinte, que nenhuma sociedade ao longo da história, ela mudou do ponto de vista moral, ela elevou seus padrões morais do geral para o particular. Nenhuma sociedade melhorou os seus princípios e valores morais para depois o indivíduo melhorar. Foi sempre o contrário. Foram sempre pessoas que se insurgiram, veio do indivíduo. São pessoas que se insurgiram, que se levantaram, que se uniram ali com outros que convergiam o propósito e que mostraram que o sarrafo tem que ser mais alto. Sim. Que mostraram que a corrupção não é o caminho, que a degradação moral não é o caminho, que a degradação da família não é o caminho, que a ideologia, que essas ideologias que vêm sendo ensinadas em escola, em universidades, não é o caminho. Enfim, que a gente tem um caminho a seguir, que é o caminho que leva à prosperidade e que leva à construção de um país mais justo. Isso aí que a gente está batalhando. Isso aí, meu irmão. Valeu, meu irmão. Um abração. Prazer, honra imensa. Lealdade e testemunho. Lealdade e testemunho. E o Opalão aí, ó. Lealdade e testemunho. Isso aí. Galera, muito obrigado se você ficou até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Vamos ajudar aí a gente formar um Brasil melhor para os nossos filhos, tá? É o que eu quero, é o que o Bettini quer. Eu acredito que se você segue esse canal até hoje aí, vocês sabem a minha linha de produção, eu gosto de contar as histórias dos carros mesclado com a história das pessoas. O pessoal foca muito em youtuber famoso e não sei o que e tal, quem faz isso, quem faz aquilo. Eu falei, não, eu gosto da pessoa simples. Eu gosto do opaleiro que tem aquele Opala que é sonho de infância e tal. Eu gosto de contar esse tipo de história, entendeu? E muita gente o resultado tem sido muito legal. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações.
Valeu, Dom. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Um abraço a todos. Valeu, até o próximo vídeo, galera. Valeu.